Aqui no Papo com Ela, a gente falou recentemente sobre o índice de infelicidade do brasileiro, considerado em 2021 o pior dos últimos 5 anos. E a questão econômica está diretamente ligada a esse índice desastroso. Infelizmente, as notícias continuam piorando. Dessa vez, pela 20ª semana consecutiva, os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação do país. A previsão é que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, fique em mais de 7%, enquanto o centro da meta para o país é de 3,75%. E para falar sobre as consequências desse cenário, é que converso agora com o economista Vivaldo Lopes. Vivaldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar sobre economia aqui no Papo com Ela. E a gente vem observando, seja no momento de abastecer o carro, seja na hora de fazer a compra de casa, que os preços estão subindo cada vez mais dos produtos e, em contrapartida, as remunerações elas não acompanham esse crescimento. O que explica esse contexto econômico que o país vem enfrentando? Olha, boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar sobre a economia do Brasil e de Mato Grosso com vocês. Olha, vamos falar já do período pós-pandemia, né, que é o que a gente está convivendo, o cenário econômico colocado. O que chamou a atenção, tanto no mundo quanto no Brasil, de forma surpreendente para os analistas econômicos, analistas de investimentos, para as autoridades monetárias de todos os países, foi ao sair da pandemia, as economias do mundo todo, e do Brasil não é diferente, sermos surpreendidos com uma aceleração de preços. Porque todas as análises econômicas, os analistas entendiam que a gente teria um período depressivo da economia em 2020, como tivemos. As economias afundaram em todo lugar do mundo, a não ser a China, que cresceu 3%, mas os Estados Unidos, por exemplo, caíram 7%, o Brasil caiu 4% PIB em 2020. Mas todo mundo esperava uma retomada da economia em 2021, porque as populações passaram a ser vacinadas no final de 2020, começo de 2021. Mas ainda assim se esperava que a economia não retomasse com tanta força, porque as pessoas ainda teriam medo de circular, as cadeias produtivas não estariam totalmente recuperadas, alguns insumos faltariam, outros apareceriam com custo um pouco mais alto, mas os consumidores não comprariam tanto, portanto, não se esperava um aumento de preço, porque não se esperava que o consumo fosse acelerar. Preços aumentam basicamente, ou porque alguns insumos industriais sobem muito, e aí a indústria passa isso para o preço dela, o comércio passa para o preço do comércio e chega no consumidor final mais caro. Portanto, a gente chama uma inflação de fatores produtivos. E tem a inflação de demanda, que é quando os consumidores procuram mais determinado produto ou determinados produtos e eles encarecem porque não tem a disponibilidade pelo tamanho da demanda, pelo tamanho da procura. Então, no mundo todo e no Brasil não é diferente, nós fomos surpreendidos porque houve uma pressão de consumo. E aí aumentaram os preços. Primeiro, na área de alimentação. Por que de alimentação? Porque na pandemia todo mundo ficou em casa, passou a comprar, no primeiro momento, a estocar, com medo de faltar bens alimentícios. Depois, perceberam que precisava abastecer a casa para comer em casa, coisas que antes eles faziam no trabalho, nos restaurantes ou quando estavam na rua. E, portanto, houve uma pressão de demanda dos alimentos. Houve também uma pressão de demanda dos alimentos, porque houve muita movimentação humanitária, muitas ONGs, muitos governos passaram a comprar cestas básicas para oferecer para as populações mais fragilizadas na primeira fase da pandemia. E também houve uma pressão nos alimentos quando começou a funcionar o auxílio emergencial. As pessoas passaram a ter R$600 e foram 68 milhões de pessoas que foram beneficiadas com o auxílio emergencial. Portanto, houve uma pressão e os alimentos subiram. Ao mesmo tempo, o mercado mundial estava pagando muito bem em dólares, então a soja, nosso arroz, quase tudo que a gente produzia aqui passou a ser também vendido lá fora. Mas agora chega 2021, a gente está vendo esse preço aumentar em todos os segmentos. Então, a gente está convivendo com uma inflação, um surto inflacionário,
inflacionário que não estava previsto. Então, nós, para você ter uma ideia, a projeção, a meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para 2021 é 3,75%. E a inflação vai fechar acima de 9%. Até agora já chegou a 9%. Portanto, é uma coisa surpreendente que as autoridades do país, o ministro da Fazenda, o presidente, principalmente o Banco Central, o presidente do Banco Central, tem que atuar forte, porque ela está se esparramando a economia de forma até surpreendente, um surto inflacionário que persiste. No começo, todos nós achávamos, todos os analistas entendiam que essa inflação passaria em 6 meses, era uma pressão do consumo que logo arrefeceria. Mas não, ela continua persistente e tudo indica que vai terminar o ano com os preços em alta e uma inflação se aproximando de 10%. Você fala desse índice de 9%, Vivaldo. Nós já temos 4 capitais brasileiras que estão com a inflação acima de 2 dígitos. Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia e a quarta eu não me lembro agora. Curitiba, isso. O que implica essa disparada inflacionária na economia do país, Vivaldo? Olha, ela implica de forma geral. A inflação é a coisa mais perversa que pode ocorrer no país. Por quê? Ela impacta todos, impacta o banco, impacta a indústria, impacta o comércio, impacta as famílias de classe média, impacta os milionários, mas ela impacta mais as famílias mais pobres. E mais, essas famílias é o que tem menos ferramentas para enfrentar a inflação. Porque quem tem classe média alta, quando tem aumento de consumo aqui, ou ele altera uma forma, alguns produtos, ou usa sua poupança, seu dinheiro investido. A indústria repassa para frente, o comércio repassa para frente. Os bancos aumentam suas tarifas, aumentam seus serviços, preço dos seus serviços, sua taxa de juros. Mas a população baixa não tem como enfrentar a inflação. Então, é o imposto mais perverso, é o tipo de coisa mais perversa que pode ocorrer numa economia, é a inflação. Bom, em que ela implica nisso? Primeira coisa, o Banco Central aumenta a taxa de juros para combater a inflação, para reprimir o consumo. Se ele aumenta a taxa de juros, ele aumenta o preço do crédito. E aumentando a taxa de juros do crédito, as pessoas vão pegar menos crédito para consumir. Essa que é a teoria de por que o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros. E isso aparece, quando aumenta a taxa de juros, aumenta o crédito pessoal, aumenta o cartão de crédito, aumenta a taxa de juros do capital de giro das empresas, aumenta o preço, o juro do financiamento imobiliário, que chegou a 6,5% e agora já está em 9,5% a 10,5%. Portanto, impacta todos nós. É ruim, porque quando tem a inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros, os bancos aumentam os seus juros, e as mercadorias também aparecem de toda forma. Então, ela tem um efeito de reprodução de todas as cadeias quando há inflação no país. A gente pode dizer que há uma corrosão do poder de compra? Claro, fortemente. E olha, dependendo do indicador que você usa. O indicador oficial da inflação brasileira é o IPCA, que é o calculado pelo IBGE e publicado sempre dia 10 do mês seguinte. Esse que você citou, que aparece 4 capitais já acima de 10, foi o IPCA 15. O que é o IPCA 15? É o IPCA do IBGE calculado do dia 15 de julho a 15 de agosto. A inflação oficial é calculada pelo IPCA, pelo IBGE, que é o IPCA, do dia 1º ao dia 30. Então, dia 10 de setembro, nós vamos saber qual foi a inflação de agosto. Mas o IPCA 15 ele já dá uma expectativa do que vai acontecer, porque já pega 15 dias de agosto. E nessa inflação, nesse IPCA 15, a inflação já foi para 9,3%. E em 4 capitais, já está em 11,3%, 10,7%, outra está 11,4%. Então, nessas 4 capitais, já ultrapassou. Isso para ficar no IPCA. Se a gente pegar o INPC, que é um outro índice calculado pelo IBGE, mas ele calcula a inflação para famílias que ganham até 5 salários mínimos. Esse INPC já passou de 10%. Você vê que a inflação para as classes de renda mais baixa ainda é maior do que a inflação geral. Se você pegar o IGPM, por exemplo, que é o índice de preço do mercado, que é muito utilizado na área de construção civil, na área de financiamento, de financiamentos imobiliários e na área de aluguéis, ele está em 37%.
Você vê que está muito impactado. Portanto, a inflação está colocada no nosso meio de forma muito ruim. E mais, Michele, há 10 anos ou mais, o Brasil não estava acostumado mais com inflação alta. Mesmo com todos os erros de Dilma, de Lula, de Michel Temer, a inflação sempre ficou ali abaixo de 4, 2, 3,5, 3, anualmente. De repente, a gente sai de uma inflação de 3,5 para 9,5, podendo chegar a 10. Então, é impactante, inesperado e muito ruim nesse momento em que a economia precisa retomar. E, para retomar, o consumo das famílias, os consumidores comprando, é fundamental para a retomada da economia. Isso que eu queria te perguntar agora, Vivaldo. Quais são as ações de governo que precisam ser tomadas para que a gente possa reverter esse quadro, voltando ao centro da meta, que é estabelecido pelo Banco Central? E quanto tempo isso deve levar? Olha, vamos falar o que o governo não está fazendo e que é perceptível no mercado. Primeiro, o governo não implementou as reformas que ele prometeu na campanha e que poderiam estar sendo implementadas. Reforma tributária, reforma administrativa, novos marcos regulatórios para vários setores e privatizações. Então, isso era um trabalho que o mercado esperou muito do governo, e se o governo fizesse isso, fatalmente as contas públicas estariam mais equilibradas, portanto, a inflação poderia ser melhorada. Segundo fator, o governo precisa demonstrar que ele vai ter austeridade no seu orçamento. E ele não está sinalizando isso, está querendo gastar mais do que arrecada e está dando sinais de que vai estourar o chamado teto de gastos. O que é? Uma emenda constitucional feita no governo Michel Temer pelo então ministro Henrique Meirelles, de que o governo federal não pode gastar no ano seguinte mais do que ele gastou no ano anterior. E o ministro Paulo Guedes está dando sinais que quer largar isso e poder gastar mais, porque o presidente Bolsonaro precisa aumentar o Bolsa Família, precisa fazer algum gasto que não cabe no orçamento. É uma coisa que o ministro da Economia tem que parar de transmitir para o mercado, que vai perder o equilíbrio das contas públicas federais. Terceiro, o presidente Bolsonaro precisa deixar de ser um gerador de crise. Toda vez que ele vem a público querendo fazer confusões, uma hora com o STF, uma hora com o Congresso, ou ameaçando que pode não ter eleições no ano que vem, cria uma instabilidade no mercado e os investidores saem um pouco daqui porque se sentem inseguros para o futuro. Por exemplo, hoje, o juro médio do Brasil, que é feito pelo Banco Central, colocado pelo Banco Central, está em 5,25. Mas para você comprar um título do governo para receber em 2034, por exemplo, já está em 10,78. Quer dizer, o juro futuro, quem compra um ativo agora para receber daqui a 10 anos, já está entendendo que nós não vamos ficar apenas nos 5,25. A taxa de juro pode aumentar. E isso vai repercutindo no mercado de forma geral, e aí o teto do juro pode subir mesmo. Subir o teto do juro reproduz para toda a economia. E é possível a gente reverter num curto espaço de tempo todas essas questões? Ou isso vai levar e demandar tempo? Não, no curto prazo não, mas esse ano seria a gente fazer o dever de casa de dar alguns sinais. Primeiro, de estabilidade política. O governo precisa dar sinais de que vai governar com as regras atuais e não vai querer questionar o resultado de eleições ano que vem. Tá certo? O governo precisa transmitir politicamente que ele não vai ficar querendo fazer impeachment de ministros do STF, porque quem está de fora entende que se o governo começar a criar crises políticas, cria uma instabilidade política que vai para a economia, que vai para o preço, que vai para o emprego. Então, primeiro sinal é esse. Segundo, implementar algumas medidas daqui para o final do ano, porque mesmo que corra tudo bem, os resultados para debelar a inflação e os juros voltarem a patamares anteriores, só no primeiro semestre do ano que vem. Mas algumas coisas precisam ser feitas já, alguns sinais políticos e algumas medidas econômicas. A sintonia do governo com o Congresso Nacional é fundamental, porque todos sabem que para implementar medidas que são necessárias para debelar a inflação, para manter a taxa de juros em níveis civilizados, é preciso uma boa relação institucional.
entre o governo, entre o Congresso e o STF. Quando há uma ameaça de ruptura nessa boa relação, os analistas econômicos, os bancos, os investidores entendem que vai ter aí uma tempestade aí pela frente, e isso, a instabilidade política gera instabilidade econômica, que, por sinal, amedronta investimentos. Então, é preciso a gente fazer o dever de casa daqui para o final do ano para colhermos bons resultados em 2022. Vivaldo, como você está dizendo para a gente, vai levar um certo tempo se o governo tomar as atitudes devidas para que a gente volte a uma situação próxima do que a gente considera normalidade. Enquanto isso, o que a população, principalmente a que ganha menos, pode fazer para tentar contornar essa situação? Existe alguma ferramenta que eles podem lançar a mão? Existe algum tipo de hábito que eles podem adotar nesse momento para minimizar esse impacto? Cautela no consumo, principalmente. Cautela no consumo. Evitar o máximo que puder comprar coisas financiadas para frente. Procure comprar aquilo que foi essencialmente necessário. Essencialmente necessário. Segundo, não ir com euforia ao consumo, porque isso ajuda mais a impulsionar a inflação. Então, nesse momento, a cautela, e quem tiver possibilidade de poupança, melhor ainda. Tudo indica, mesmo os mais pessimistas dos economistas, e eu não estou entre eles, eu estou entre os otimistas, entendo que essa inflação deve perder força a partir do final desse ano para o ano que vem. Então, se você puder segurar um pouco para consumir um pouco mais na frente, melhor, porque se você vai com fúria agora no consumo, ajuda mais a impulsionar os preços. Agora, tem coisas que a gente não consegue evitar, é papel do governo. Por exemplo, preços altos do combustível. Nós não podemos fazer nada, o governo é que pode. E não adianta ficar culpando que são os impostos dos estaduais. Quem está impulsionando o preço da gasolina para cima é a política de preço da Petrobras. Então, o governo pode contribuir segurando um pouco essa política de preço da Petrobras, que atrela o combustível na bomba ao preço internacional do barril do petróleo e à variação do dólar. Isso é perverso, porque o preço do barril do petróleo sobe e o câmbio também só se movimenta para cima. Portanto, toda semana nós vamos conviver com alta de inflação. E outra é a energia elétrica, que, infelizmente, aí não é apenas um problema do governo. É falta de água, é falta de energia elétrica, que está tendo que recorrer a outros tipos e aumentando a tarifa. Então, o nosso trabalho como pessoas aí é consumir o menos possível de energia em casa, porque senão vai ter, além do aumento de preço, a gente pode ter racionamento. Mas aqui eu diria daqui para frente, cautela e não consumir tanto quanto você sonha, mas só aquilo que é essencialmente necessário, que cabe no seu orçamento doméstico. Não saia daí, a gente volta já já trazendo muito mais informação para você.